meio a uma das maiores crises políticas e militares das últimas décadas nas Américas, a Rússia começou a considerar o envio de um míssil balístico intercontinental para a Venezuela. A medida reacende lembranças da famosa crise dos mísseis de Cuba, ocorrida em 1962, quando o mundo inteiro viveu momentos de extremo risco de conflito nuclear. A informação veio à tona depois de declarações de Alexei Juravlyov, vice-presidente do Comitê de Defesa do Parlamento Russo, considerado um dos principais assessores militares do governo. Segundo Juravlyov, Moscou não vê obstáculos para fornecer à Venezuela armas modernas, incluindo mísseis hipersônicos com capacidade nuclear, caso o país precise se defender de um ataque dos Estados Unidos. Ele afirmou que o fornecimento de armamentos seria feito de acordo com a necessidade de defesa venezuelana e que os detalhes específicos das transferências são secretos, deixando a ameaça implícita em tom provocativo. A declaração foi publicada pelo jornal Gazeta no dia 1º de novembro de 2025, poucos dias depois de o presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmar publicamente que teme uma invasão disfarçada de combate ao narcotráfico. A Rússia é um dos principais parceiros militares da Venezuela e fornece praticamente toda a gama de armamentos do país, desde armas pequenas até aviões de combate e sistemas avançados de defesa. Juravlyov ressaltou que não existe impedimento legal para a transferência de mísseis de longo alcance ou hipersônicos, caso o Kremlin considere necessário. Essas declarações surgem em um momento de grande movimentação militar dos Estados Unidos na região. O governo norte-americano reativou uma antiga base militar no Caribe, localizada em Ceiba, Porto Rico, que havia sido fechada há aproximadamente 20 anos. A base naval de Roosevelt Roads foi construída durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, e serviu como ponto estratégico para monitorar submarinos soviéticos no Atlântico e no Caribe durante a Guerra Fria. Fechada em 2004 por questões orçamentárias, a base agora foi reaberta dentro da operação denominada Escudo do Caribe, com a justificativa oficial de combater o tráfico de drogas na região. Segundo reportagens da agência internacional de notícias Reuters e imagens de satélite da empresa Maxar Technologies, a base passou por reformas aceleradas desde setembro de 2025. As pistas de pouso foram reformadas para receber caças de última geração e aviões de transporte pesado, além da instalação de depósitos subterrâneos de munição e centros de comando com tecnologia avançada de guerra eletrônica. A base está localizada a aproximadamente 800 quilômetros da costa venezuelana, o que significa apenas 45 minutos de voo para aeronaves bombardeiras. Navios de guerra e o porta-aviões Gerald R. Ford foram deslocados para operar a partir da base, aumentando significativamente a capacidade de resposta militar norte-americana na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à rede de televisão CBS no início de novembro que os dias do governo de Nicolás Maduro estão contados, embora tenha negado qualquer plano imediato de invasão. Ainda assim, admitiu que agências de inteligência norte-americanas conduzem operações secretas na América do Sul. Desde setembro, os Estados Unidos vêm realizando ataques aéreos e navais contra embarcações ligadas ao chamado Cartel de Los Soles, um grupo acusado de atuar dentro das Forças Armadas venezuelanas e de participar do tráfico internacional de drogas. Pelo menos 15 operações já foram realizadas, resultando em dezenas de mortes e na destruição de barcos suspeitos, segundo fontes militares citadas pela imprensa internacional. Essas ações aumentaram a percepção, tanto em Caracas quanto em Moscou, de que a Venezuela estaria prestes a sofrer uma ofensiva militar direta. O governo de Nicolás Maduro denunciou que as operações contra o tráfico de drogas são apenas um pretexto para preparar o terreno de uma possível intervenção estrangeira. Dentro desse cenário, a Rússia intensificou seu apoio ao regime venezuelano, oferecendo manutenção em caças, sistemas de defesa antiaérea e, segundo Juravlyov, a possível transferência do míssil Oresnik, um sistema balístico intercontinental de nova geração, capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares e manobrar em velocidades hipersônicas superiores a 10 vezes a velocidade do som. O míssil Oresnik foi desenvolvido pela empresa estatal Makev e é considerado uma versão avançada do antigo RS-26 Rubesh.
Ele entrou em operação em 2024 e tem alcance superior a 5.000 quilômetros, suficiente para atingir alvos estratégicos na costa leste dos Estados Unidos, a partir do território venezuelano. Cada míssil pode carregar de 6 a 10 ogivas independentes, com capacidade destrutiva equivalente a 20 vezes a bomba lançada sobre Hiroshima. O sistema de navegação é baseado em satélites russos e o míssil pode ser lançado a partir de plataformas móveis, tornando sua detecção por radares e satélites inimigos extremamente difícil. Embora a Rússia não tenha confirmado oficialmente qualquer plano de exportação do Oresnik, a simples possibilidade de sua instalação na Venezuela causou grande preocupação nas capitais ocidentais. Especialistas em defesa internacional afirmam que a presença de um míssil de alcance intercontinental na América Latina mudaria radicalmente o equilíbrio estratégico do hemisfério ocidental e obrigaria os Estados Unidos a reforçar suas defesas antimísseis no sul do continente, criando um cenário de nova corrida armamentista regional. A parceria militar entre Rússia e Venezuela não é recente. Desde o início dos anos 2000, Moscou já forneceu a Caracas mais de 12 bilhões de dólares em equipamentos militares, incluindo tanques, caças, helicópteros e sistemas de defesa aérea. A Venezuela se tornou um dos principais aliados da Rússia no continente americano e funciona como uma base de apoio político e logístico para conter a influência dos Estados Unidos na região. Com a crise econômica e as sanções impostas pelo Ocidente, a Venezuela passou a depender ainda mais do apoio russo, tanto na área militar quanto na energética. Agora, com os Estados Unidos voltando a projetar poder militar no Caribe e ameaçando abertamente a continuidade do governo Maduro, o Kremlin demonstra que não permitirá uma mudança de regime patrocinada por Washington. Fontes diplomáticas em Moscou afirmam que a aliança russo-venezuelana faz parte de uma estratégia maior para criar pontos de pressão no hemisfério ocidental e distrair a atenção militar norte-americana de operações na Europa e no Oriente Médio. Cresce na América do Sul o temor de que a tensão política evolua para um conflito aberto. Países como Colômbia e Brasil adotam postura cautelosa, preocupados com os efeitos de uma possível guerra na região. Por outro lado, Cuba e Nicarágua declararam apoio explícito à Rússia e à Venezuela, o que pode reacender blocos de alinhamentos semelhantes aos da Guerra Fria. O cenário atual é de extrema tensão. Um míssil russo posicionado no Caribe teria poder de atingir o território norte-americano em menos de 30 minutos. A reativação de bases militares, o aumento das operações armadas e o tom agressivo nos discursos de ambos os lados criam um ambiente extremamente perigoso, no qual qualquer erro de cálculo poderia ter consequências desastrosas. Assim como em 1962, o mundo volta a prender a respiração diante da possibilidade de uma nova crise dos mísseis, desta vez não em Cuba, mas na Venezuela, que se apresenta como o novo epicentro de uma disputa capaz de redefinir o equilíbrio global de poder. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!